Deus fez, especialmente o ser humano, de uma maneira fantástica, fantástica, excelente. Porque depois de ter feito a criação da Terra, do mundo, do universo, do mundo físico, nós temos uma expressão de Deus lá em Gênesis, muito interessante. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. E foi assim que Deus nos fez, a sua imagem e semelhança. Fez o ser humano maravilhoso para administrar, para usar bem todo o universo, tudo que ele fez. Deu ao homem muita capacidade, muita inteligência. E foi assim que Deus nos fez. E quando Deus fez simplesmente o homem, o macho, o masculino, o Adão, aí Deus viu que ainda não estava completo. Viu Deus que não era bom que ele ficasse só. Aí ele fez uma companheira, uma auxiliadora idônea, excelente, totalmente capacitada para ele. Então, a criação de Deus é excelente. Agora, por que o homem virou o que virou? O homem ficou muito, muito ruim, em regra. E há um texto bíblico que eu gostaria de ler, da autoria do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo, Paulo aos Romanos, no capítulo 1. E Paulo vai nos informar, com tanta sabedoria que Paulo possuía, com tanta inteligência, com tanta capacidade, capacitação que Deus lhe deu, ele vai nos dizer, com toda clareza e simplicidade, por que o homem ficou tão ruim, tão perverso, tão mal assim. Olha o que diz a palavra de Deus conforme Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, dos versículos especialmente 18 em diante. Paulo trata sobre a idolatria e depravação dos homens. A idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia,
pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que texto tão claro, tão direto, tão franco, tão aberto. Só não vai entender quem não quiser entender. Mas todos aqueles que querem entender a palavra de Deus como palavra de Deus, como aviso, como advertência, como ensino, como orientação, como admoestação de Deus. Primeiro, para quem não caiu em tamanha depravação, em problemas tão intensos, tão fortes, tão terríveis, que têm destruído a humanidade, não deve querer cair nessa situação deplorável. E quem, por alguma fraqueza, por alguma tentação, por circunstâncias adversas, caiu, saiba que há como se levantar. Mas presta atenção, o que Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que a grande causa, o grande motivo, a grande razão, porque a humanidade ficou como ficou, é pela idolatria, é pelo afastamento de Deus. As pessoas não tratam a Deus como Deus, não honram a Deus como Deus, não glorificam a Deus como Deus. Criam outros deuses, ou querem se tornar deuses. Não obedecem, não submetem a Deus, seguindo
os seus mandamentos, os seus ensinos, as suas orientações, com toda a submissão do coração. Paulo está nos dizendo, Deus se manifesta, sempre se manifestou a todos, a todo mundo, em toda a terra, em todo lugar. E uma das maneiras que Deus faz isso é através da própria criação. Como afirmava o salmista, os céus já proclamavam, continuam proclamando a glória de Deus, o poder de Deus. A criação manifesta que Deus é o Criador. Não tem como um outro ser ter criado um universo tão bom, tão complexo, tão perfeito. Agora, quando não se reconhece isso mostra que as pessoas ficaram ingratas, sem reconhecimento para agradecer tudo de bom que Deus fez para nós, para o nosso bem. E aí começa a inverter os valores e a mudar a verdade. Em vez de adorar esse Deus Criador, adoram a criatura ou a criação. Adora seres humanos, adora aves, peixes, animais ou objetos. É uma coisa tão absurda que Paulo diz, dizendo-se sábios, achando que são sábios em si mesmos, se tornaram loucos. É uma loucura, é uma estupidez. Como é que a gente deixa de reconhecer Deus como Deus? O Deus Criador que se manifesta de todo jeito, de todas as maneiras, a todo tempo, em todo lugar, e a gente inventa moda. Adora outros seres, adora coisas, como se fosse Deus. Esse é o cúmulo do absurdo, mas aí vem o castigo, que as próprias pessoas buscam, ou buscaram. Porque aí Deus entrega as suas paixões infames. Tem cada atitudes absurdas. Como é que as pessoas fazem o que fazem? Consigo mesmas, com o seu próprio corpo, e faz com os outros. E aí não respeita nada nem ninguém, nem criança, nem inocentes, nem velhos, nem enfermos, nada. E a pessoa usa e abusa, explora e faz uma depravação terrível. Paulo diz que a causa básica de tudo isto é afastar de Deus. E não louvar a Deus, não glorificar a Deus, não seguir a Deus, não obedecer a Deus. Ficar fazendo tudo o contrário. Essa é a grande causa. E, por favor, vamos entender isso. Qual é a solução? Nós vamos ver em seguida, quando você assistir este vídeo e o anterior. Assista o que vem logo em seguida, quando for postado, porque nós vamos tratar e completar essa meditação sobre eu e o mundo.